Olá pessoal, eu sou Eduardo Pellini e nesse vídeo vou abordar alguns dos últimos tópicos da nossa disciplina de Introdução a Sistemas Elétricos de Potência no que tange às componentes simétricas. Mais especificamente, vamos ver o papel das leis de Kirchhoff quando nós aplicamos elas nos cenários de componentes simétricas. Então, a pergunta que surge é, as leis de Kirchhoff, quando antes aplicávamos os nossos circuitos monofásicos, depois aplicávamos os nossos circuitos trifásicos, quando colocamos no contexto de circuitos que foram submetidos a uma mudança de coordenadas para as componentes simétricas, será que essas componentes simétricas ainda valem? Como que elas se comportam? Né? Então, vamos fazer isso através de duas deduções rápidas, mas que estão feitas com mais detalhes no nosso livro-texto. E a primeira delas é sobre a primeira lei de Kirchhoff. E eu começo mostrando para vocês, aqui na parte direita do nosso vídeo, um contexto de um sistema elétrico com um diagrama unifilar. E esse diagrama unifilar, fiz ele bastante complexo para que nesta barra 4 eu tivesse a confluência de um ramo vindo de uma linha L1, outro ramo vindo de uma linha L2 e a saída para uma carga trifásica. Nesse caso, a carga, até coloquei ela aterrada, tá bom? Francamente, a terra, né? Uma carga em estrela aterrada. Então, eu vou dar um zoom no que de fato está acontecendo nessa barra 4, tá bom? Essa barra 4, ela é composta por três nós. O nó da fase A, o nó da fase B e o nó da fase C. E os vários ramos advindos da linha 1, os ramos advindos da linha 2 e os ramos que são destinados à carga. E agora, mais intimamente, eu vou olhar cada um desses nós aqui por fase para verificar o que acontece com as correntes que chegam em cada um deles. Muito bem. A gente pode notar que para a fase A, para a fase B e para a fase C, eu vou ver correntes vindas dos ramos e que confluem em cada um desses nós. E que nas convenções que eu adotei aqui, que poderiam ser quaisquer, eu posso escrever as primeiras leis de Kirchhoff, né, a primeira lei de Kirchhoff para cada um deles. Então vamos fazer isso. Para o nó da fase A, o nó da fase B e o nó da fase C, como que essas correntes das linhas e das cargas se comportam. Então, posso fazer isso de uma forma analítica, com três expressõezinhas, onde eu posso notar que é puramente a lei de Kirchhoff, a conservação da corrente que chega ou parte de um nó. Então, a corrente de carga nessa minha convenção é a corrente na linha 1 mais a corrente na linha 2, isso para a fase A, para a fase B e para a fase C. Posso escrever isso também de uma forma matricial, como três vetores coluna, com as correntes de carga, as correntes de uma linha e as correntes da outra linha. E eu preciso agora converter esse sistema linear em ABC para um sistema em 0, 1, 2, em componentes simétricas, e verificar como ocorre essa conservação das correntes, se eu consigo ainda observar, da mesma forma que eu fazia em componentes de fase. Então, lembrando, né, as nossas componentes de fase são constituídas por uma matriz T vezes as novas componentes simétricas. Então, AT0, a matriz, o vetor coluna ABC é um produto da matriz de transformação T vezes o vetor coluna com as suas coordenadas de sequência 0, sequência positiva e sequência negativa. Então, aonde houver termos de fase, eu vou substituir por esta dupla da matriz T multiplicada por um novo vetor de componentes simétricas para cada um dos nós. Vamos lá. Então, onde antes havia ABC na carga, agora eu tenho I0 na carga, I1 na carga, I2 na carga. Onde antes eu tinha ABC da linha 1 e ABC da linha 2, a mesma coisa. E se a gente fizer algum trabalho e multiplicar tanto o lado da esquerda desse sistema linear quanto o lado da direita pela inversa da matriz T, eu vou fazer com que a T menos 1 vezes a T, ela resulte em matrizes identidade, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então aqui vai aparecer matriz identidade
vetor de componentes simétricas, identidade, componentes simétricas, identidade de componentes simétricas, que me permite chegar à seguinte conclusão, que esse meu novo sistema, que apenas envolve grandezas em componentes simétricas, remete a este circuito elétrico mostrado abaixo. E olha, pode notar, ainda existem 3 nós. Só que um nó representa as grandezas de sequência zero, um nó as de sequência positiva e outro nó as de sequência negativa. Mas a conservação das correntes ainda existe. Correntes que saem são iguais às correntes que entram. Então, sob a primeira lei de Kirchhoff, a primeira conclusão que podemos ter é, continuam valendo, não tenham dúvida. Era um sistema linear onde foi aplicada uma mudança de coordenadas. Então, a linearidade foi mantida. Em termos práticos, eu só gostaria de lembrar vocês que a gente costuma representar em cada um dos circuitos sequenciais não apenas os nós, tá bom? 0, 1 e 2, né? Relacionados aos circuitos de sequência zero, sequência positiva e sequência negativa, como também em cada um deles a gente acaba colocando um nó adicional que representa o retorno dessas correntes, para que, se essas correntes um dia vieram de algum lugar, elas também possam convergir em um outro lugar. Esse é um nó de referência, ele está reproduzido aqui, aqui e no circuito de sequência negativa também. Mas continuam sendo válidas todas as nossas premissas. Se eu preciso saber da conservação de correntes nos nós, basta eu fazer o que eu já fazia em componentes de fase, só que agora em componentes simétricas. A única coisa que eu gostaria de lembrá-los é que, uma vez que eu tenha correntes que incidam em um nó, e por acaso eu queira saber essas correntes nas verdadeiras fases do sistema, que não basta eu ter uma componente. Não adianta ter a corrente de sequência negativa da linha 1 para inferir alguma coisa sobre o que acontecia na linha 1 nos componentes ABC. Eu preciso ter sempre essa trinca de componentes. As componentes de sequência negativa, as componentes de sequência positiva e as componentes de sequência negativa, nos pontos em que eu tenho interesse, multiplicar pela matriz de transformação para, de fato, chegar nas componentes de fase originais do meu problema. Tudo bem? Isso sendo falado, a gente pode partir agora para uma análise do que acontece com a segunda lei de Kirchhoff. E, na segunda lei, eu vou começar com uma linha bastante simples. Uma linha de transmissão que liga uma barra que eu dei aos nomes nos seus nós de A, B e C, e uma outra barra onde os nós são nomeados a linha, B linha e C linha, e entre eles uma impedância. E aqui eu fiz, de forma bastante conveniente para essa dedução, as impedâncias todas iguais. Vai ficar bem simples. Mas o que é importante a gente notar é, eu antes poderia elaborar a respeito da segunda lei de Kirchhoff em cada uma dessas malhas elétricas. As malhas da fase A, da fase B e da fase C, individualmente. E eu vou fazer isso agora, tá bom? E vou fazer até matricialmente. Que as tensões de um lado da linha, tá bom? É igual à queda das tensões ao longo da linha, mais as tensões do outro lado da linha, tá bom? Lembrando que essas quedas de tensão, na verdade, são um produto das impedâncias série de cada um dos trechos, vezes as respectivas correntes que percorrem esses trechos. Aqui, essa matriz aqui, como eu disse, é conveniente, só tem elementos na diagonal principal, todos de mesmo valor, e eu não tenho acoplamentos mútuos entre as fases. Mas vamos prosseguir no nosso desenvolvimento como fizemos para a primeira lei de Kirchhoff. Onde antes eu tinha um sistema linear e tinha componentes de fase, eu vou substituir pela matriz T vezes componentes de sequência zero, positiva e negativa. Mesma coisa sobre as quedas de tensão e a mesma coisa para as tensões do lado direito daquela linha. Lembrando também que essas quedas de tensão, eu posso escrever elas, na verdade, essa matriz, ó, ZL, 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 3 por 3, multiplica a matriz T, que, por sua vez, multiplica o vetor coluna das correntes de componentes 0, 1 e 2. Tá bom? Feito isso, vamos seguir.
podemos notar que o sistema linear, agora em 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, 0, 1 e 2, ainda com as matrizes T, se eu multiplicar pela matriz T menos 1, eu vou ter um vetor de correntes de componentes simétricas V0, V1, V2, um outro vetor tensões de componentes simétricas V0, V0', V1' e V2', e entre eles uma queda de tensão, e que com algum trabalho, se alguém quiser fazer isso com cuidado, multiplicar a matriz inversa vezes essa matriz ZL, 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 vezes a matriz T novamente, depois de algum trabalho, vai aparecer até a matriz de identidade aqui por causa da simetria desta matriz, a gente vai chegar finalmente à conclusão que eu gostaria de ter. Que a segunda lei de Kirchhoff, que diz sobre a conservação do potencial elétrico em malhas, continua acontecendo em componentes simétricas, num circuito que a gente precisa conseguir abstrair. As tensões de sequência zero vão depender das correntes de sequência zero, podem até depender das outras correntes também, depende de como a minha rede for constituída. Eu posso ter mútuas entre sequências, principalmente nos casos em que os circuitos são desequilibrados, mas as tensões do outro lado da linha. Então, finalmente, o que eu gostaria de ressaltar com vocês são os circuitos sequenciais resultantes da observação do sistema linear que foi constituído dessa forma. Olha só, ainda existe uma impedância no caminho, tá bom? É uma impedância, nesse caso, para o circuito de sequência zero. No exemplo que eu dei, ele é igualzinho ZL aqui e ZL também no circuito de sequência negativa, porque a minha rede é muito simples. Mas desse lado esquerdo eu tenho a componente simétrica de sequência zero para tensão, aqui a outra componente simétrica de sequência zero para tensão, e no caminho uma queda de tensão de sequência zero, tá bom? E eu posso fazer essa mesma análise para o circuito de sequência positiva e finalmente para o circuito de sequência negativa. Mais uma vez, então a gente chega nessa conclusão, que as leis de Kirchhoff, elas são preservadas depois da aplicação dessa matriz de transformação de componentes simétricas. A coisa que eu preciso ressaltar com vocês é que toda vez que vocês têm uma tensão em componentes simétricas, para novamente voltar às componentes de fase, não basta ter uma componente, eu preciso ter as demais naquele mesmo lugar, naquela mesma barra, naquele mesmo bipolo, para que eu possa transportar, através da matriz de transformação, para o mundo A, B e C, onde as grandezas vão ter os seus verdadeiros valores de engenharia, tá bom? Nas componentes por fase. Então, pessoal, era tudo isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E eu convido vocês a observar na nossa bibliografia oficial, tá bom? O livro verde do professor Roba, professor Nelson Kagan, professor César Barini de Oliveira e o querido professor Hernan Schmidt, Introdução a Sistemas Elétricos de Potência, o livro verde, segunda edição, principalmente nesse trecho das páginas 212 até 234, onde são dados muitos mais subsídios, tá bom? Para comprovar e como que você faz a interpretação da primeira e da segunda lei de Kirchhoff no contexto das componentes simétricas, ok? Obrigado e bom estudo para todos vocês.